Meus caros amigos e amigas, que todos estejam bem. Como conversamos na semana passada, na primeira parte desse estudo que venho realizando com vocês, pessoas que me dão a honra de acompanhar este canal no YouTube, dou agora continuidade à segunda parte do nosso estudo astrológico. Antes de prosseguir, farei uma breve recapitulação do vídeo anterior, para que possamos aproveitar melhor esta sequência. Caso você ainda não tenha assistido a primeira parte, ela está disponível no YouTube, João Moura Astrólogo. Na ocasião, destaquei 5 pontos centrais. O primeiro foi o propósito espiritual e motivador desta mensagem. 2026 representa um tempo de clareza, de superação, de paz e de realizações, ao meu ver. O segundo foi a relação entre cosmos, astrologia e a experiência humana. A vida humana, como vimos, está profundamente conectada ao universo. O terceiro ponto tratou dos ciclos astrológicos e da transição para a Era de Aquário, considerando os grandes movimentos cíclicos que marcam a passagem da Era de Peixes para a Era de Aquário. O quarto ponto abordou Jesus e a passagem da Era de Áries para a Era de Peixes, associando a sua chegada a mensagens de verdade, amor, perdão e de paz. O quinto e último foi a crise do momento presente, como o anúncio de um novo tempo. Vivemos o ápice de um esgotamento civilizatório que antecede uma renovação. Recebo tudo isso com profunda gratidão. Agradeço a todos vocês que me acompanham, que têm se inscrito neste canal e que também têm deixado comentários tão generosos e encorajadores sobre esta iniciativa de estar tratando aqui desse tema nas redes. Todos são muito bem-vindos, que possamos aprender mais sobre este momento tão rico, no qual vivemos juntos, o marco da transição da Era de Peixes para a Era de Aquário. O fato de termos uma procedência civilizacional de base luso-portuguesa não significa, porém, que sejamos apenas isso. Os povos originários que habitavam e ainda habitam as Américas há milênios fazem parte desta essência na formação dos povos, da evolução aqui nas Américas e como isso também acontece em toda a parte do mundo. Os povos originários que habitavam e ainda habitam as Américas há milênios fazem parte essencial dessa formação, em suas trajetórias evolutivas e civilizatórias. E este chão brasileiro também foi profundamente marcado pela presença valorosa dos nossos irmãos indígenas. Da mesma forma, não podemos deixar de reconhecer as provações impostas aos nossos irmãos afrodescendentes pela escravidão, bem como os desafios enfrentados por outras descendências, tanto as descendências europeias como asiáticas, e mais recentemente pelos imigrantes latino-americanos. O Brasil nasce assim como o berço de um povo em formação, portador de uma especial missão material e espiritual diante do mundo, especialmente no direcionamento desta nova era, desse novo tempo. Algumas correntes de pensamento no campo espiritual, antropológico e sociológico apontam nessa direção. Pelo lado astrológico, por exemplo, o aspecto de Júpiter em conjunção com a Lua no fundo do céu, no mapa do Brasil, bem como o Sol em Virgem, o ascendente em Aquário e o meio do céu em Escorpião, sugerem traços importantíssimos desta vocação brasileira. Em outra oportunidade, eu até quero trabalhar esse tema aqui com vocês, com mais detalhes. Mas o pensamento em sua linhagem material também é fundamental para sustentar na prática essa energia de fé e esperança, especialmente quando falamos do Brasil. Me lembro aqui do antropólogo e sociólogo, também historiador, Darcy Ribeiro, em seu grande clássico, O Povo Brasileiro,
a formação e o sentido do Brasil, que sustenta ao longo de seu estudo que o Brasil não é uma mera extensão cultural da Europa ou de outros povos. Ao contrário, seria o berço de uma nova civilização, singular e com potencial para desempenhar uma função central no cenário mundial. Ele desenvolve com maestria o conceito de povo novo. Darcy Ribeiro fala de síntese cultural, de miscigenação e de uma vocação para ser laboratório de uma nova humanidade. Em uma formulação marcante, sintetiza essa visão como o surgimento de um gênero humano novo, que nunca existiu, segundo ele. Eu acho ele até muito animado, e isso é bom. Ao meu ver, essa missão de novo povo não pode ser outra senão a de um povo que progride com um compromisso inadiável com a paz mundial. A paz ocupa o centro de um pensamento e de um sentimento há muito esperados por povos de muitas nações, hoje exauridos e desolados pela violência das guerras. Feitas essas considerações, vamos agora à continuidade do nosso estudo. A conjunção Saturno-Netuno em Áries. O marco de 2026, dia 20 de fevereiro de 2026, o Cosmos apresentou um de seus mais raros e potentes alinhamentos. A conjunção exata de Saturno e Netuno a 0 grau de Áries. Este não é apenas um evento astrológico de grande magnitude. Trata-se de um verdadeiro marco geracional, um ponto de inflexão entre o colapso de antigas estruturas e o nascimento de um novo paradigma global. A força desse evento reside, antes de tudo, em sua localização. O grau 0 de Áries representa o início absoluto. É o momento em que o ciclo zodiacal renasce. Áries é a centelha da iniciativa, da coragem e dos novos começos. É regido por Marte, planeta da ação e da urgência. A conjunção ocorre, portanto, no ponto mais inaugural do zodíaco, o que amplifica de modo extraordinário o seu potencial de renovação. O ciclo entre Saturno e Netuno se repete, em média, a cada 36 anos. É conhecido por catalisar profundas transformações, seja no âmbito social, cultural e outras. Contudo, a singularidade de 2026 está na precisão desse alinhamento. Graças aos avanços computacionais, hoje temos acesso em segundos a dados que antes levavam meses para ser calculados. E também em razão desses avanços que consigo mostrar aqui astrologicamente a importância desse momento. E os números da NASA deixam pistas muito interessantes. A última vez que Saturno e Netuno se encontraram, nesse ponto crítico, remonta mais de 6.000 anos. O que observaremos em 2026 não é uma simples coincidência de calendário. Estamos diante do que podemos chamar de ponto de mutação. O portal de entrada para uma nova era. É o tempo novo a que eu me referi no início deste texto. Um tempo que podemos construir com maiores realizações, paz e felicidade. E há algo especialmente belo nisso. Ao imaginarmos esse tempo inscrito na conjuntura celeste, começamos também a nos tornar agentes de sua construção. A convergência com o eclipse solar, que em fevereiro de 2026 marca um momento sem precedentes. Então, dois grandes eventos cósmicos ocorrem quase em sequência. O eclipse solar de Aquário, no dia 17, e a conjunção Saturno-Netuno apenas 3 dias depois do dia 20. Coisas muito próximas, muita coincidência. Essa proximidade cria um campo energético de extraordinária força. O eclipse representa a ruptura com padrões obsoletos. A conjunção representa o nascimento
de uma nova ordem. Juntos, esses eventos formam uma espécie de selo cósmico que marca todo o ano de 2026. Sua energia é projetada sobre o ciclo anual como uma assinatura simbólica desta transformação. Acompanhe comigo, logo adiante, como essas configurações se expressam nos mapas. Então, para você que me acompanha, uma breve demonstração aqui através de dois gráficos. Esse primeiro é o gráfico da conjunção Saturno-Netuno em Áries, que é a conjunção do Ano Novo Astrológico, do dia 20 de 3 de 2026. É aqui a entrada em Áries, a 0 graus do Sol, Saturno e Netuno também fazendo um estélio, digamos assim, uma força de estrelas, conforme a astrologia, e isso gera uma energia muito maior para poder configurar esse momento especial que nós estamos vivendo. Depois nós temos, no dia 20 de 2 de 2026, esta conjunção de Saturno a 0 graus de Áries. Vamos ver ela aqui. Você está aqui 0 graus de Áries, depois Saturno, Áries aqui. Isso é um fenômeno muito raro, por isso que é um consenso dos astrólogos. É em torno de um pouco mais de 6.000 anos para ocorrer uma conjunção dessa forma, em Áries, Saturno, Netuno em Áries, a 0 graus, mas normalmente não é a 0 graus exato, como esta que está sendo exato. Por isso que essa tem esse caráter mais extraordinário de mudança de era, e creio eu que pode vir coisa bem melhor do que está acontecendo no mundo nesse momento que nós estamos vivenciando. Temos também outros fatores muito relevantes. Nós temos aqui dois eclipses solares que aconteceram, um dia 17, no eixo de Leão com Aquário. O eclipse demonstra início, fim, e se um foi no dia 17 de fevereiro, o outro foi dia 3 de março, quer dizer que o dia 20 de fevereiro de 2026 está entre esses dois eclipses, demonstrando início forte das coisas, término também, solução desses modelos atrasados que a gente vem falando deles aí, de coisa que não é para o bem da organização e das realizações humanas. Esta é a demonstração breve que fiz. Um dia eu quero trazer uma demonstração ainda mais elaborada para poder o pessoa que está me acompanhando ver tanto o que é falado enquanto a narrativa e também essa parte aqui mostrada em gráfico. Acompanhe comigo como essas conjunções se expressam nos mapas. A história recente confirma as transformações. A história dos últimos séculos revela um padrão notável. Cada conjunção entre Saturno e Netuno coincidiu com mudanças civilizacionais profundas, verdadeiros abalos nas antigas estruturas de pensamento e também de organização da vida coletiva. Veja que em 1809, por exemplo, nós assistimos ao nascimento de Abraham Lincoln e de Charles Darwin, além da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Em 1846, surge o Manifesto Comunista, um marco. Em 1917, temos a Revolução Bolchevique, também muita pressão no mundo. Em 1953, observa-se uma importante reconfiguração do poder mundial. E em 1989, o mundo presencia a queda do Muro de Berlim, a libertação de Nelson Mandela e o advento da internet como força histórica, emergente, inovadora. Esses ciclos de 36 anos funcionam como pulsos de transformação dentro de uma engrenagem, que é muito maior. A grande mudança de era. Um processo que leva cerca de 2.160 anos para se completar. Estamos, portanto, vivendo o fim da Era de Peixes e a aurora da Era de Aquário. Cada conjunção Saturno-Netuno atua como um acelerador dessa transição, impulsionando a humanidade um passo adiante em seu progresso evolutivo. Saturno é o planeta das estruturas, dos limites e da ordem. Netuno é o planeta da dissolução dos sonhos e da imaginação. Quando ambos se encontram, a rigidez se depara imediatamente com a imensidão. A realidade conhecida
começa a se desfazer para que outra possa emergir. Essa tensão não é apenas destrutiva, ela é profundamente criativa. É como a queda de uma árvore antiga, que ao se decompor, alimenta o solo para o nascimento de uma nova floresta. Aqui estamos nessa floresta do Parque de Brasília, muito bonita. O que parece fim torna-se também preparação para o começo. 4 forças em convergência. Em 2026, a conjunção Saturno-Netuno não atua sozinho. Ela constitui o ponto culminante de uma constelação astrológica de rara intensidade, que 4 grandes forças convergem. A primeira é Plutão, em Aquário. Ela representa a morte do poder excessivamente centralizado. Plutão expõe o que estava oculto e destrói para construir de novo. Nesse movimento, libera para a coletividade energias que antes permaneciam represadas, contidas. A segunda força são os nodos lunares em Leão. Ele sinaliza o declínio do modelo unipolar. O protagonismo deixa de se concentrar em líderes centralizadores e, por vezes, tirânicos, para se deslocar em direção a esforços coletivos e iniciativas de base multilateral. A terceira é Urano em Gêmeos. Trata-se da revolução da informação. Essa configuração promete uma transformação massiva na forma como o conhecimento circula hoje no globo. É a era das tecnologias descentralizadas, da quebra de monopólios informacionais e da ascensão de redes de comunicação mais imediatas, localizadas, transformadoras e independentes. É o caso de nós aqui na internet conversando. A quarta é Quiron. Ela aponta para a cura da nossa relação com a natureza. Sinaliza o esgotamento de um modelo predatório da exploração do mundo natural e anuncia o nascimento de uma economia mais sensível ao custo ecológico do planeta Terra. Em conjunto, essas forças formam uma sinfonia cósmica coerente. Tudo aponta na mesma direção. O colapso do unilateralismo e do controle excessivo e o nascimento de um paradigma fundado na colaboração, na sustentabilidade e em formas mais equilibradas de convivência humana. Dimensões econômicas e geopolíticas. É nesse ponto que a interpretação geopolítica ganha maior densidade. A ascensão dos BRICS e o desgaste do capitalismo predatório podem ser compreendidos nesse enquadramento como manifestações materiais desse padrão astrológico. Historicamente, essas conjunções costumam marcar o encolhimento de impérios e a emergência de novos polos de poder. A multipolaridade, nesse sentido, aparece como uma expressão coerente dessa reconfiguração. O novo mundo é possível. Os dados sobre a desigualdade global também chamam a atenção. Hoje, 10% dos mais ricos concentram cerca de 75% da riqueza mundial. Enquanto isso, aproximadamente 4 bilhões de pessoas detêm apenas 2%. Esse modelo extremo de concentração entra em 2026 sob forte pressão simbólica, também estrutural. Ele começa a se desgastar para dar lugar, gradualmente, a formas mais sustentáveis e colaborativas da organização do povo. A transição, naturalmente, será desafiadora, como toda transição, toda mudança de era é. Mas Áries não é um signo passivo. A transformação exige ação, coragem e iniciativa. Aqui não faço críticas nem louvor a sistemas políticos específicos. Uma análise astrológica deve se sustentar na realidade tal como ela se apresenta, com independência e sem ideologismos. Cabe ao ser humano progredir, começando por sua própria autotransformação. Nesse processo, a busca pela paz é central. Se queremos paz do mundo, precisamos antes pacificar a nós mesmos. É uma verdade simples, embora, claro, nada fácil. E digo isso, antes de tudo, para mim mesmo. Mesmo em processos lentos e difíceis de transformação, graças a Deus, nos é dado o direito de viver também com alegria, com felicidade. Nós é que temos que buscar isso.
Essas experiências renovam nossa motivação, fortalecem a nossa saúde interior e ampliam a nossa resistência para a gente buscar o melhor, aquilo que desejamos de melhor para a vida da gente. É assim que gradualmente despertamos para o autoconhecimento, cultivando o amor em nós mesmos, e também no próximo, principalmente em Deus. Essa é a riqueza perene que conduz a uma evolução espiritual genuína. Hoje, ciência, espiritualidade convergem em diversos pontos. Astronomia, astrologia, saberes religiosos podem dialogar, cada um ao seu modo, na tentativa de ampliar nossa compreensão do sentido da vida. O novo brilha como o sol. O que 2026 anuncia é uma grande mudança, uma transformação cíclica, natural e inscrita nos ritmos do cosmos. É um convite para nos aprumarmos, ganharmos coragem e seguirmos adiante para o nosso próprio bem e para o bem do próximo. É também um chamado à reconstrução dos nossos sistemas econômicos, políticos e sociais. A conjunção Saturno-Netuno a 0 grau de Áries marca esse ponto de inflexão. Trata-se de um fenômeno de magnitude raramente vista na história registrada. A era de Aquário não chegará de uma só vez. Ela se constrói pulso a pulso, escolha a escolha. E 2026 é um desses pulsos mais fortes e decisivos. Como o sol ao meio-dia, que dissipa as sombras e ilumina tudo com muita clareza, o novo que se anuncia simplesmente brilha. Cabe a cada um de nós caminhar em direção à luz da consciência, da paz interior e da paz com o próximo, buscando o amor e que o poder divino nos oferece nesse momento singular da história. Que a luz do Altíssimo ilumine as mentes, que a paz habite os corações, que o amor guie os passos de cada um de nós e de toda a humanidade nesse novo tempo que se anuncia. Ano de 2026, marco do novo ano astrológico. Aqui eu concluo com meu forte abraço e em breve nós voltaremos com mais uma outra oportunidade de diálogo com vocês.